Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu caro irmão, minha cara irmã, nesta quinta noite de estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja, hoje o 44º encontro. Estamos aqui no contexto, aquela parte importante do credo, creio na Igreja, na Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica. 4 partes, essa gravação é da 3ª parte. Vamos lá? Toma nota, primeira pergunta de hoje, a de número 169 do compêndio. Qual é a relação da Igreja Católica com o povo hebreu? Resposta. A Igreja Católica reconhece a própria relação com o povo hebreu, pelo fato de que Deus escolheu esse povo como o primeiro de todos a acolher a sua palavra. É ao povo hebreu que pertencem a adoção, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo, conforme está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Diferentemente de outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. Muito bem, olha só, nós lermos essa pergunta, lermos a resposta, né? Vem na nossa cabeça primeiro a humildade do reconhecimento da nossa igreja. Ela é humilde o suficiente para dizer o seguinte: olha, os primeiros de todos a acolher a palavra foram os hebreus. Olha o respeito. É muito difícil você ter respeito se você não tiver humildade. Me recordo agora dos grandes papas, São João Paulo II e Bento XVI. Eles chamavam os judeus de nossos irmãos maiores, os primeiros irmãos, os irmãos mais velhos. É verdade que os judeus não reconhecem em Jesus o Messias. Eles ainda aguardam o Messias. Nós não aguardamos o Messias. Temos em Jesus o enviado de Deus. Ele é nosso Senhor e Salvador. Nós estamos agora aguardando a vinda do Cristo Salvador na segunda vinda. Os judeus ainda aguardam a primeira vinda. Estão esperando o Criador enviar o Messias, né? Para fazer a justiça na terra. Mesmo eles não reconhecendo nosso Senhor como o Senhor deles, nós temos profundo respeito por eles, pois foi a eles que Deus falou em primeiríssimo lugar. O povo hebreu, o povo judaico. Jesus é judeu, filho de uma judia, de uma jovem judia. Essa resposta denota muito, então, o fator humildade que a igreja é e pede para que sejamos também. Próxima pergunta, de número 170 do compêndio. Que ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Resposta. Há uma ligação que provém, em primeiro lugar, da origem e do fim comum de todo o gênero humano. A Igreja Católica reconhece que tudo o que de bom e de verdade se encontra nas outras religiões vem de Deus. É raio da sua verdade, pode preparar para o acolhimento ao Evangelho e estimular a unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Olha de novo, a Igreja na trilha da humildade, né? Ensinando seus filhos, a mim e a você,
a trilhar pelo mesmo caminho. Como lidar, qual a ligação entre a Igreja Católica e as não cristãs, as que não professam o Cristo? E é de profunda humildade, né? Porque a Igreja, primeiro, ela reconhece a origem do fim comum de todo o gênero humano, né? Uma ligação perpétua, né? E ela reconhece também que tudo o que há de bom e de verdade nas outras religiões vem de Deus e é raio da verdade de Deus. Ciro, o catecismo está sendo relativista, então qualquer religião é aceita, é boa? Olha, não tem relativismo nenhum aqui, até porque a resposta ela vai num caminho dizendo que esse raio da verdade de Deus que tem sim nas diversas religiões pode preparar para o acolhimento do Evangelho e estimular a unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Jesus é o único caminho, não somos relativistas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Salvação é só em nosso Senhor. Mas isso não faz de nós, estar nesta igreja de nosso Senhor, não faz de nós melhores do que quem aqui não está. Até a ponto de reconhecermos que tudo que há de bom nas demais religiões são raios da verdade de Deus. Porém, tudo isso é para preparar o acolhimento ao verdadeiro anúncio, ao anúncio da boa nova, ao Evangelho de nosso Senhor. Tudo é por Ele, sempre nele, não é mesmo? Até para aqueles que não o conhecem. Próxima pergunta, de número 171. O que significa a afirmação fora da igreja não há salvação? Ô Ciro, você está falando de humildade? Parou a humildade agora? Fora da igreja não há salvação, Ciro? Como assim? Preste atenção, resposta. Significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja que é seu corpo. Portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e a sua igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob a influência da graça, se esforçam por cumprir a vontade dele, conhecida por meio do ditame da consciência. Meu Deus do céu! Na trilha da humildade. Então, olha só, para mim e para você, que conhecemos nosso Senhor e fazemos parte da igreja, para nós não podemos ser salvos, né? Se a gente não perseverar dentro desta igreja. Tá aqui, ó. Não pode ser salvos que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária a salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem, né? Porém, ao mesmo tempo, graças a nosso Senhor, né, e a própria igreja, pessoas podem conseguir a salvação eterna sem os que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e da sua igreja, mas que buscam a Deus com sinceridade, buscam cumprir a sua vontade no ditame da consciência. Por quê? Se eu preciso ser cristão para ser salvo, como que vai ser os indígenas, por exemplo, que cultuam outros deuses, ou melhor, ninguém falou de Jesus Cristo para eles, e aí eles não são salvos? Só eu, bonitão, aqui? Que me deras se a salvação já tivesse sido conquistada do meu ponto de vista, pelos meus méritos. Não foi, não. Foi pelos méritos de nosso Senhor, mas eu tenho que caminhar muito, e você também. Muito embora até o Evangelho vai dizer que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não existe caminhada perfeita que permita você no final da vida dizer o seguinte: nossa, vivi na igreja, fiz de tudo, fiz caridade, ajudei o próximo, estou salvo. O reino dos céus para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quem disse isso foi nosso Senhor, né? E que bonito, né? Para mostrar que Deus, em sua rica e infinita misericórdia, podem sim salvar todos os homens, né?
E a última pergunta de hoje, a de número 172. Por que a igreja deve anunciar o evangelho a todo mundo? Resposta: porque Cristo ordenou: e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa ordem missionária do Senhor tem a sua fonte no amor eterno de Deus, que enviou seu Filho e seu Espírito, porque quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Então, por que a igreja deve anunciar, Tudo isso é a fonte do amor eterno de Deus, E essa missão de nosso Senhor lá em Mateus 28:19, para ir fazer discípulos todas as nações pelo sacramento do batismo, Muito bem. Que bom, mais um estudo, que bom ter você aí. Deus te abençoe e te guarde. Que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. E eu te espero na próxima quinta, que é a quarta e última parte desse importante estudo da Igreja, que é una, santa, católica, apostólica. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.